O Grupo Desportivo de Chaves garantiu a passagem à fase seguinte da Taça da Liga pela primeira vez na sua história, depois do empate em casa a 2 bolas frente ao Oliveirense na terceira jornada da fase de grupos. Os flavienses vinham de 2 vitórias consecutivas, em Faro e na Madeira, e apenas necessitavam de um ponto para seguir em frente na competição. Depois do desgaste das viagens e no primeiro jogo oficial, no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira, o técnico Norton de Matos voltou a fazer a gestão do plantel e revolucionou o 11 inicial. A formação dos Chaves fez as honras da casa, com Sanha para a área, Barry no cabeceamento e Luís Pinto a rematar à figura de João Pinho, mas num lance infeliz, Ícaro coloca a Oliveirense em vantagem no marcador, o defesa central flaviense a introduzir a bola na própria baliza e a dar superioridade no marcador ao adversário. A equipa de Artur Marques corria atrás de mais um golo, mas Rui Lima de livre não conseguiu acertar com a baliza. O Chaves também não se deixou ficar para trás e mirou a baliza de João Pinho, livre de Luís Pinto, a sobrar para Miguelito, que rematou ao lado. Logo a seguir, excelente desmarcação de Arnold na esquerda, bola para a área, corte da defensiva da Oliveirense a impedir Barry de cabecear. Aos 28 minutos, a Oliveirense chega com perigo à baliza de Rafa, mas o remate cruzado de Oliveira sai ao lado. À passagem da meia hora, Tarcísio, na sequência de um canto, esteve perto do golo, mas foi Luís Pinto, aos 39 minutos, a fazer o primeiro para os flavienses. Mais uma vez, excelente trabalho de Arnold no cruzamento e Luís Pinto a aparecer na marca de grande penalidade e a fazer o empate. Fez o primeiro e fez o segundo, 3 minutos depois, e novamente Arnold no lance, e mais um remate colocado de Luís Pinto para o 2-1. Cambalhota no resultado, Chaves saía para o intervalo em vantagem no marcador. O resultado não interessava ao Oliveirense, que no reatar da partida voltou a ameaçar a baliza flaviense. Aos 59 minutos, Rafa a defender o remate de Sérgio. Aos 73 é Arnold quem corre em direção à baliza de João Pinho, mas Ângelo corta o cruzamento para canto. Na sequência do canto, Vieira cabeceia sem perigo para as mãos do guarda-redes da Oliveirense. Na jogada seguinte, o remate de Hugo Santos encontra o poste pelo caminho e impede o terceiro dos Chaves. O terceiro dos Chaves que poderia ter surgido neste lance, bom passe de Luís Pinto para Arnold, que não chega a tempo de roubar a bola a João Pinho. E seguiam-se as oportunidades para os da casa, bom trabalho de João Reis, a escapar à defensiva adversária, o remate a sair cruzado para a defesa do guardião da Oliveirense, a bola acaba por sair pela linha de fundo. O resultado não agradava à formação de Oliveira das Mães e nos minutos finais deu tudo por tudo. Aos 86, Rafa na baliza a impedir Rafa de marcar. O Chaves ainda tentou o terceiro, canto de Hugo Santos e cabeceamento ao lado de Luciano, mas foi a Oliveirense no último lance do jogo a empatar a partida, cruzamento para a área flaviense, Rafa livra para a frente, Zé Freitas aproveita e de cabeça faz um chapéu ao guarda-redes dos Chaves. Balde de água fria no Municipal, que já contava com a primeira vitória do Grupo Desportivo de Chaves em casa nesta época. Do lado da Oliveirense ficou um sabor amargo pela despedida da Taça da Liga. Artur Marques ficou satisfeito com a prestação da sua equipa, embora sabia de antemão da dificuldade do jogo frente aos Chaves. Onde muita gente não acreditava num grupo difícil, como foi o nosso, com 2 candidatas à subida divisão, que é o caso da União da Madeira e do Desportivo de Chaves, com 2 excelentes equipas, digamos assim. Discutimos a passagem à eliminatória seguinte até ao último jogo e até ao último segundo do jogo de Chaves. Mas um jogo difícil perante uma boa equipa. Penso que numa primeira parte, onde até ao gol, penso que tínhamos sido melhores, mas os erros pagam-se caros e perante os jogadores desportivos de Chaves, que são bons executantes e do melhor que tem nesta liga, que são os extremos do Desportivo de Chaves, 2 desconcentrações nossas. E pagamos caro. Penso que foi mais de mérito nosso os 2 golos dos Chaves, neste caso na primeira parte, onde eu penso que tivemos mais perto de nós do 2-0 do que os Chaves dos 2-1. Depois uma segunda parte onde realmente os Chaves foi melhor que nós, com muita circulação de bola, com troca constantes de movimentações, de posições,
e pronto, e criamos algumas dificuldades e nós penso que baixámos um pouco a nossa produção, também estamos com a nossa preparação um pouco atrasada em relação aos Chaves, mas pronto, fiquei satisfeito com a reação dos jogadores e estamos preparados e vamos nos preparar para a nossa guerra, que é o campeonato, no próximo domingo com o Porto, mas pronto, ajustando o plantel da melhor maneira possível, chegaram mais jogadores e nós vamos trabalhar para estarmos preparados à altura da responsabilidade que é o nosso objetivo, que é a manutenção na segunda Liga. Quem não ficou satisfeito com o resultado foi Norton de Matos, que em conferência de imprensa referiu que a formação flaviense pagou caro o facto de não ter marcado o terceiro golo quando teve a oportunidade. Foi uma dura lição para a equipa, pagámos caro o ter jogado para enfim, fazer um terceiro golo, quisemos fazê-lo durante toda a segunda parte, tivemos ocasiões para o fazer, acabámos por fazer um golo que é limpo, porque a bola é atrasada pelo jogador da Oliveirense. É um erro que espero que não aconteça na competição, porque penaliza muito, e quando uma equipa tem as ocasiões que tem, não marca, e tem um golo que marca e não vale, e depois há sempre até ao fim a hipótese do adversário construir também uma jogada de perigo, e mais ainda uma jogada que revela alguma franqueza da nossa equipa em querer jogar o jogo pelo jogo e não querer fazer antijogo e portanto chegar ao terceiro golo. É uma jogada de Luís Pinto que pode provocar o 3-1, o Miguelito entrou, portanto é uma jogada 2 contra 1 que normalmente, enfim, daria uma situação de perigo, que é transformada num contra-ataque e com o corredor completamente desguarnecido, e portanto é uma situação que, acontecendo, torna-nos muito mais vulneráveis. E pronto, e depois há um golo que talvez houve mérito do jogador do Rui Lima, porque se ele tenta dominar a bola, se calhar não tem tempo para fazer golo, e portanto tirou partido da sua experiência em fazer um golo contra a corrente do jogo, mas que penaliza muitas vezes as equipas que têm ocasiões para o fazer e não o fazem atempadamente. Este jogo revelou da nossa parte, portanto, havia um objetivo que era conseguir a qualificação, portanto isso foi conseguido, mas queríamos fazê-lo com uma vitória, queríamos fazer com uma vitória em casa e acho que fizemos um jogo para consegui-lo. Talvez fosse dos 3 jogos aquele que foi mais claro a nossa superioridade e, enfim, reagindo muito bem a uma infelicidade, também marcámos o golo da própria baliza, mas a equipa reagiu bem, num jogo em que jogaram 9 jogadores que se estrearam na Taça da Liga este ano, portanto 9 jogadores que precisavam de minutos, o risco para este jogo foi esse mesmo, foi dar minutos ao Barra, que só tinha 45 minutos jogados desde o princípio da época, teve praticamente 15 dias em 30 sem treinar, e portanto a gente vai para o campeonato e precisávamos que estes jogos, que são também encarados como fase de pré-época, servissem exatamente para dar minutos. O próprio Luís Pinto teve 10 dias sem fazer treino, portanto, normal, e depois era todos os outros que não tinham certificados internacionais e tudo isso, portanto fizemos uma equipa que, repito, foram 9 jogadores que não estiveram nos dois jogos da Taça da Liga, nem no União da Madeira, nem no Farense. Isso abre uma boa perspectiva de termos aqui um grupo onde nós temos, enfim, matéria-prima para fazer o campeonato, mas obviamente que há coisas positivas e há coisas que acontecem neste enquadramento, e o próprio golo, nós não podemos sofrer um golo no último minuto ou no último segundo, digamos, do tempo extra. Temos que ser enfim, ter mais ratice, ter um bocadinho mais de experiência para não nos expormos inutilmente a este lance. Como lhe digo, o querermos chegar ao 3-1 foi uma constante, é bonito, fizemos jogadas bonitas, houve alguma galvanização da equipa na procura desse terceiro golo, com jogadas de primeiro toque e com o público entusiasmado com essas mesmas jogadas, mas tem que haver algum realismo e no futebol, às vezes, essa falta de realismo paga-se caro. Se fosse para a competição, estaria muito, muito chateado. Estou chateado porque gostava de ter ganho, mas pronto, atingiu-se um objetivo. Pela primeira vez o grupo desportivo de Chaves passa a fase de grupos numa Taça da Liga. É isso que, na sua opinião, que falta a este grupo desportivo de Chaves para ser ainda mais candidato a ser? Eu acho que há um trabalho constante e, enfim, põe-nos muito desde o início pela qualidade do plantel como um candidato à subida. Eu penso que há mais candidatos, há os candidatos camuflados que investiram, se calhar tanto ou mais que o Desportivo de Chaves, mas não assumem nada.
E nós, por natureza, sabemos que queremos fazer parte num campeonato tão longo, queremos estar na reta final em posição de o conseguir. Mas a gente tem praticamente 4 semanas de trabalho, portanto 4 semanas e picos, com 3 jogos de competição, em que demos uma excelente resposta na competição, em termos de solidariedade, em termos de entrega, em termos de sacrifício. Essa é a parte positiva, criámos muitas situações de golo nos 3 jogos de jogadas, portanto não é bolas paradas, é jogadas com princípio, meio e fim. Isso significa que há um processo de treino que está a conduzir a equipa a conseguir produzir esse tipo de jogadas. Agora, precisamos de as finalizar e hoje, mais uma vez, fomos um bocadinho perdulários em situações umas vezes faltou o último passo, outras vezes foi o poste, outras vezes foi o guarda-redes, mas faltou-nos aqui um bocadinho mais de decisão na hora da decisão. O Grupo Desportivo de Chaves segue em frente na Taça da Liga e em primeiro lugar do Grupo A, com a União da Madeira, que segue em segundo. No próximo fim de semana arranca o campeonato da Segunda Liga. Os valentes transmontanos recebem o Académico de Viseu no sábado, às 17 horas.